Boa tarde, Nelson Veríssimo. Começa hoje uma série de reuniões com o Rui Costa e Rui Pedro Brás para definir o plantel. Apesar do Benfica só regressar aos treinos amanhã, o técnico de 44 anos esteve hoje no Seixal. A partir de hoje, Nelson Veríssimo vai trabalhar com o Rui Pedro Brás para identificar necessidades do plantel, uma vez que o mercado de transferências já está aberto. Para já, a ideia é reforçar o plantel com um central experiente, mas que chegue à luz por empréstimo. Além de possíveis entradas, a intenção é também encontrar destinos para alguns jogadores sem espaço no Benfica. Rui Costa quer importar o plantel e vai acompanhar todo este processo de perto. A ideia é que Nelson Veríssimo recorra mais vezes à equipa B. Recordo que o Benfica tem o mês de janeiro teoricamente favorável. Vai jogar 2 jogos seguidos em casa, frente ao Paços de Ferreira e ao Moreirense, para o campeonato. No final do mês, enfrenta o Aroca, antes de disputar a meia-final da Taça da Liga, frente ao Boa Vista. Luizão quebrou o silêncio e pediu apoio aos adeptos para que o Benfica possa ter um bom 2022. O diretor técnico dos Encarnados deixou uma mensagem em vídeo nas redes sociais. Disse que o plantel e os dirigentes querem escrever uma nova página na história do Benfica. Esta foi a primeira reação de Luizão desde a saída de Jorge Jesus. O antigo capitão de equipa disse também que a família benfiquista deve apoiar a equipa nos próximos jogos. Na resposta a esta publicação, foram vários adeptos do Benfica que reagiram. Muitos pediram a Luizão para meter em ordem o balneário. O Benfica diz que não está interessado em Pablo Sarabia, uma reação que acontece depois da imprensa espanhola ter dito que Rui Costa já iniciou negociações com o Paris Saint-Germain. Essa notícia referiu ao interesse do Benfica em contratar Sarabia na próxima época, até porque, recorda essa fonte, o Benfica foi o primeiro a tentar o empréstimo do jogador de 29 anos no verão passado, mas o Sporting acabou por levar a melhor. O Paris Saint-Germain quis contratar Nuno Mendes e acabou por incluir Sarabia no negócio. Eu recordo que o Sporting não tem a opção de compra no contrato de empréstimo do espanhol. O próprio Ruben Amorim já assumiu que o elevado salário de Sarabia impede o Sporting de tentar a contratação a título definitivo. Darwin Núñez está a ser apontado ao Atlético de Madrid. Em Espanha, alguns sites especializados no mercado de transferências garantem que a equipa de João Félix tem já vários alvos identificados para reforçar o plantel. Depois de ter falado do nome de Odisseias, agora é Darwin que está a ser referido como alternativa a Luís Soares. O avançado de 34 anos termina contrato com o clube espanhol este verão. Darwin Núñez está recuperado e vai voltar aos treinos amanhã, um regresso que pode ser adiado pelo nascimento do filho do jogador de 22 anos. O avançado uruguaio está em grande plano esta época, soma 18 golos em 22 jogos. Com a saída de Jorge Jesus do Benfica, Grimaldo está disposto a renovar. De acordo com o jornal Record, o lateral esquerdo estava desgastado devido ao mal-estar no balneário comandado por Jorge Jesus. Com a saída do técnico, Grimaldo está disposto a negociar com o Benfica. Apesar de ter interessados em Espanha e Inglaterra, o jogador espanhol sente-se confortável a viver em Portugal. Grimaldo chegou ao Benfica em 2016, tem mais 1 ano e meio de contrato com o Benfica. Um conhecido jornalista brasileiro diz que Jorge Jesus está com medo de assumir o comando técnico do Atlético Mineiro. Foi essa a palavra usada por Milton Neves, que garante que o ex-treinador do Benfica vai esperar pela primeira crise de resultados de Paulo Sousa no Flamengo. É por isso, diz este jornalista, que Jorge Jesus não se quer comprometer com o Atlético Mineiro, que é o campeão brasileiro em título. A CMTV sabe que, além do Atlético Mineiro, também o Corinthians está interessado. O Benfica é também parte interessada. A SAD, liderada por Rui Costa, tem de pagar quase 5 milhões de euros a Jorge Jesus e à equipa técnica se estes não encontrarem trabalho até ao final desta época. Frederico Varandas realça que o Sporting é o único grande em Portugal que ainda está nas 4 frentes. Numa cerimónia de homenagem no Museu do Sporting, foram várias as ocasiões em que Frederico Varandas frisou que o Sporting continua a discutir 4 competições, ao contrário do Benfica e do Porto. O presidente do Sporting recusa ainda pensar nas próximas eleições, diz que está apenas focado na próxima sexta-feira, dia em que o Sporting defronta o Santa Clara nos Açores.
Ruben Amorim protagonizou um momento caricato quando recebeu o prémio do Jornal Record para a figura do ano. O treinador chamou Hugo Viana e Frederico Varandas de maluquinhos dos 10 milhões. O fotógrafo do Jornal Record, Luís Manuel Neves, pediu para captar a imagem de Ruben Amorim ao lado de Frederico Varandas e Hugo Viana. O diretor desportivo afastou-se, alegando que não é protagonista. Ora, Ruben Amorim insistiu e disse que era o que faltava não haver uma foto dos maluquinhos dos 10 milhões. Acrescentou, e passo a citar, onde é que já se viu dar tanto dinheiro por um treinador? As eleições do Sporting não vão ter segunda volta nem voto eletrónico. Isto apesar dos pedidos de vários grupos de sócios e dos núcleos do clube. A convocatória feita através do Jornal do Clube refere que o ato eleitoral está agendado para dia 5 de março. Vai decorrer no pavilhão João Rocha entre as 9 da manhã e as 8 da noite. Neste momento, perspectivam-se 3 candidatos à presidência do Sporting: Frederico Varandas, Nuno Sousa e ainda Ricardo Oliveira, que brevemente vai oficializar a intenção. Os candidatos têm de apresentar listas até 3 de fevereiro. O Sporting quer premiar Coates com um novo contrato válido até 2025. De acordo com o jornal Record, a SAD Sportingista quer segurar o capitão de equipa de Ruben Amorim, sendo que as negociações são para avançar apenas depois das eleições. Para já, o clube de Alvalade vai pedir a dispensa de Coates dos jogos da seleção, marcados para o final deste mês e início do mês de fevereiro. O objetivo é evitar que o capitão do Sporting falhe os jogos frente ao Belenenses para a Liga e a Final Four da Taça da Liga, onde na meia-final o Sporting vai defrontar o Santa Clara, isto no dia 26 deste mês. Pinto da Costa admite vender Luís Dias este mês. O presidente do Futebol Clube do Porto diz que há propostas irrecusáveis que permitem depois contratar novos jogadores. Acrescenta que Luís Dias dificilmente vai cumprir o contrato até ao fim. Pinto da Costa revela que há muito interesse de grandes clubes europeus. Recordo que Luís Dias tem contrato com o Futebol Clube do Porto até junho de 2024. O colombiano de 24 anos falhou o clássico da semana passada depois de ter testado positivo à Covid-19. O isolamento termina a tempo de ser opção para o jogo de sábado com o Estoril. Pinto da Costa deseja que o Benfica vá longe na Liga dos Campeões. O presidente do Porto afirma que o sucesso do rival nas competições europeias é bom para o futebol português. Em entrevista ao Jornal de Notícias e ao jornal O Jogo, Pinto da Costa diz ainda que o Benfica não está fora da luta pelo campeonato. Recorda que o Porto também já recuperou de 7 pontos de desvantagem. Ainda assim, Pinto da Costa reconhece que recuperar pontos a 2 rivais é mais complicado. Estas palavras de Pinto da Costa surgem poucos dias depois do polémico abraço a Rui Costa, que indignou centenas de benfiquistas. O escândalo do jogo entre Benfica e Belenenses no Jamor pode repetir-se, desta vez entre o Futebol Clube do Porto e o Estoril. A equipa da linha tem um surto de Covid-19 no plantel e, por isso, deve apresentar-se com jogadores da equipa de Sub-23. A notícia é do jornal Record. A informação foi confirmada por uma fonte oficial da SAD do Estoril. O número de jogadores infectados pode aumentar no regresso aos treinos, pois os jogadores estiveram em contacto nos últimos dias. O Porto não tem pressa para contratar Ruben Semedo, apesar do central português ser uma prioridade para Sérgio Conceição. De acordo com o jornal Record, os responsáveis portistas querem contratar Ruben Semedo até ao final de janeiro, mas sabem da dificuldade das negociações. Isto porque o Olympiacos pretende vender o jogador, ao contrário do Futebol Clube do Porto, que vê o empréstimo como o cenário ideal. Por outro lado, o Fábio Cardoso tem agradado o Sérgio Conceição e Marcano deve regressar à competição ainda este mês. Por isso, o Porto quer avançar para a contratação de Ruben Semedo, mas sem precipitações. A saída de Corona foi bloqueada pelo Porto. De acordo com o jornal Record, a SAD Portista queria vender já o jogador em janeiro, até porque o contrato de Corona termina em junho. Esta é a última hipótese para o Porto garantir algum encaixe financeiro. No entanto, a onda de lesões na equipa de Sérgio Conceição e a partida de Zaidu e Nanu para a CAN mudaram a perspectiva. Neste momento, além de Corona, Vendel é o único lateral disponível na equipa do Porto. Por isso, a SAD de Pinto da Costa está disposta a perder dinheiro e deixar que Corona saia no final da época a custo zero.
Benfica, Nelson Veríssimo começa hoje uma série de reuniões com Rui Costa e Rui Pedro Brás para definir o plantel. Apesar do Benfica só regressar aos treinos amanhã, o técnico de 44 anos esteve hoje no Seixal. A partir de agora, Nelson Veríssimo vai trabalhar com Rui Pedro Brás para identificar necessidades do plantel, uma vez que o mercado de transferências já está aberto. Para já, a ideia é reforçar o plantel com um central experiente, mas que chega à luz por empréstimo. Além de possíveis entradas, a intenção é também encontrar destinos para alguns jogadores sem espaço no Benfica. Rui Costa quer encurtar o plantel e vai acompanhar todo este processo de perto. A ideia é que Nelson Veríssimo recorra mais vezes à equipa B. Recordo que o Benfica tem o mês de janeiro teoricamente favorável. Vai jogar 2 jogos seguidos em casa, frente ao Paços de Ferreira e ao Moreirense para o campeonato. No final do mês, enfrenta o Aroca, antes de disputar a meia-final da Taça da Liga, frente ao Boa Vista. É o tema que abre a nossa conversa neste mercado, com o Diamantino Miranda, o Fernando Mendes, o Jorge Amaral e o Sérgio Critinas. Boa tarde aos 4. Sérgio, começo precisamente por ti. Neste momento há estas reuniões agendadas com Nelson Veríssimo. A perspectiva, mais do que reforços, é encurtar o plantel ou podemos esperar mais do que um central perspectivado por Nelson Veríssimo? Eu duvido que venha o central. Nesta altura está visto que o primeiro jogo que nós vimos de Nelson Veríssimo, jogo com uma linha de 4, acho que vai ser normal do Benfica jogar com 2 centrais apenas em cada 11 titular. Tendo Ferro, tendo Tomás Araújo, um jogador que Nelson Veríssimo conhece muito bem da equipa B, além de Otamendi e Vertonghen, que serão os habituais titulares. Já desconto aqui Lucas Veríssimo, porque não vai jogar mais esta época. Portanto, estamos a falar de 5 centrais que estão à disposição de Nelson Veríssimo, vão jogar 2, parece-me mais do que suficiente por esta época. E eu creio que nesta altura a preocupação do Benfica vai ser emagrecer o plantel dentro do que for possível, até porque há um plantel que tem 28 ou 29 elementos, já contando com o Tomás Araújo, que foi chamado depois da lesão do Lucas Veríssimo para o plantel principal. E o Benfica já não tem Taça de Portugal. O campeonato, creio que pelo menos vencer o campeonato, acho que é um objetivo que está fora dos planos realistas dos responsáveis da SAD do Benfica. Portanto, eu creio que a tendência será emagrecer o plantel, tentar reduzir custos de alguma forma e da mesma forma abrir espaço para que apareçam novos jogadores da equipa B, que até agora estavam perfeitamente, diria, condenados ao esquecimento. E com o Nelson Veríssimo há essa perspectiva de que as coisas mudem nesse aspecto. Diamantino, é também o admitir que o Benfica está a virar a página não só após Jorge Jesus, mas que está a regressar à política que era a política do Benfica antes do regresso de Jorge Jesus, a olhar com mais atenção para a formação? Boa tarde. Eu julgo que essa é a expectativa que muita gente tem. É realmente que o Benfica voltar a ter, não só em termos desportivos, a qualidade que os jogadores que vinham das equipas de formação e com eles também rentabilizá-los e fazer depois, em termos financeiros, depois do sucesso desportivo, fazer o mesmo que aconteceu durante aqueles anos de ouro, com muitas vendas de jovens da formação, que eu penso que alguns saíram precocemente, mas aquilo que interessa mais neste momento, julgo eu, ao Benfica, é a estabilidade, e parece-me que a pouco e pouco isso já se reconhece, já se vai vendo, os resultados isso é outra coisa, mas a estabilidade no grupo, a tranquilidade, parece que é uma das prioridades que o Benfica tem que ter, e depois estou de acordo também com aquilo que o Sérgio disse, que é, não tendo o Benfica, também na minha opinião, embora esse não possa ser o discurso do treinador nem dos dirigentes, deitarem a toalha ao chão em relação ao ganhar este campeonato, acho que olhando para a realidade, não custa nada admitir que o Benfica está, embora no futebol não se possa dizer alguma coisa é impossível, mas é quase impossível o Benfica ser campeão. E, portanto, tem que se virar para outras oportunidades, que é esta de, com alguma regularidade, alguns daqueles jovens que no Benfica se apontam como tendo um bom futuro, terem oportunidades de ir jogando e prepará-los para a próxima época. Fernando, é também, de alguma forma, o constatar ou admitir que a política que foi usada durante este ano e meio, em que Jorge Jesus foi treinador, não resulta, ou seja, Jorge Jesus gostava sempre de ter plantéis muito extensos e também
sabemos, é um jogador que não olhava com tanta atenção para a formação como outros treinadores. Parece-te que é o Rui Costa a dizer que essa política não serve para o Benfica? Boa tarde. Vamos lá ver uma coisa. Quem é que lançou Paulo Bernardo? Jorge Jesus. Quem é que pôs o Tomás Araújo a jogar? Jorge Jesus. O que é que as coisas há de mudar agora? Se nós olharmos para estes jogadores que foram lançados por Jorge Jesus, se nós olharmos para estes jogadores que foram lançados por Jorge Jesus, foi os que estiveram no banco agora com o Futebol Clube do Porto. Mas se calhar estiveram no banco porquê? Otamendi, Darley, Grimaldo não estavam lá. Não? Agora, isto é tudo muito bonito. O Benfica tem excelentes jogadores. Excelentes jogadores. Que podem ir começando a meter os miúdos? Pode. Mas o Veríssimo vai arriscar desta maneira agora assim? É meter os miúdos sem emenda? E os outros? Isto é tudo muito... emagrecer o plantel. E o dinheiro que eles ganham, quem é que os quer? Porque por estas verbas que eles ganham, a grande maioria deles. Neste aspecto, sempre disse Jorge Jesus, mas cada um é como cada qual, não tem aquela paciência, se calhar para estar ali com paciência com os miúdos, mas neste caso não tem razão. Gonçalo Ramos, mal ou bem jogou, Tomás Araújo, o Bernardo, o Morato, ele é que os meteu. Agora vai mudar tudo, vai os miúdos todos começar a jogar, que eu acho bem que começaram a metê-los devagarinho. Mas neste aspecto, com problemas, lesões ou não, pelo menos este ano, não vejo razão para criticar. Neste aspecto, Jorge Jesus, em relação aos miúdos da formação. Eles andaram lá, jogaram. O Gonçalo Ramos não fazia golos, um bom jogador, e entrava várias vezes. Não é? Agora, o Veríssimo vai mudar isto tudo? Será que ele vai ter arcabouço para isso? Autonomia para isso? Não é? E será que o Rui Costa vai dizer ele, não, tens aqui 20 jogadores miúdos e mete os miúdos todos. Será que ele vai fazer isso? Estou muito curioso para ver isso. Jorge, falava aqui o Fernando de uma palavra, autonomia. Parece-te que as decisões sobre quem sai, quem entra, o que é preciso para este plantel serão de Nelson Veríssimo ou terão de ser incontornavelmente de Rui Costa e Rui Pedro Brás, uma vez que Nelson Veríssimo, pelo menos até ver, fica só até ao final desta época, não é? Boa tarde. Boa tarde a todos. Isso é uma primeira questão, é ver qual é o plano para o ano que vem. Eu acho que os treinadores têm que se adaptar aos planos que as equipas têm, em função a muitos deles até ao seu modelo de jogo e a tudo o resto, e depois, quando aparecem, podem pôr aqui e acolá algum seu cunho. Portanto, Veríssimo está identificado com tudo aquilo que se faz nas camadas jovens, todos aqueles jogadores que ele possa pensar que podem ser muito mais valias no futuro, e isso ele pode-os indicar. Pode-os indicar para um futuro próximo. Agora, em termos de decisão, só passará se eventualmente ele for o treinador para o ano que vem. Se for o treinador para o ano que vem, pronto, pode já começar a decidir que estes jogadores vão fazer parte não só do plantel, mas também da equipa. Que isto é que é mais importante. É que Jorge Jesus, o Fernando falou que já lançou. Lançar não é mandar o miúdo a jogar meio jogo, 30 minutos, ou isso é metê-los a jogar ali. É dar continuidade. Lançar é dar continuidade. Correr riscos de eventualmente falhar. Poder falhar algumas vezes. E isso não aconteceu. Raras vezes se deu uma segunda oportunidade, seja a quem for desses miúdos, andaram na falha de todos os outros. Portanto, não é por falta de capacidade, certamente que tem bons elementos, até porque o Benfica B está em primeiro lugar da segunda Liga, portanto, tem certamente alguns bons valores. Agora tem que se ver em equação o que é que se vai fazer para já em janeiro. Janeiro é importante. O que é que janeiro é agora? Quais são as metas? Eu acho que o Benfica não está tão arredado assim, mesmo sendo dois adversários. Porque só para ver, daqui a 4, 5 jornadas vai haver um Porto Sporting, em que Braga, eventualmente Sporting e o Braga. Pronto, um Sporting Porto, em que ambos podem perder pontos. Até lá, se eventualmente algum dos adversários perder pontos, desde que o Benfica não perca, tem um calendário mais fácil, as perspectivas podem haver uma luzinha à frente do túnel. Agora, é um facto aquilo que está dito, com 2 defesas, só com 2 defesas, jogando uma defesa a 4, não é? É claro que para que mais defesas com Vertonghen, com Otamendi, com Morato, com Ferro, com whatever. Portanto, eu acho que não vale a pena.
Olhamos para declarações de Luizão, pediu o apoio aos adeptos para que o Benfica possa ter um bom ano de 2022. O dirigente disse também que o plantel e os dirigentes querem escrever uma nova página na história do clube. Então, nesse momento, eu venho, baseado nesse simbolismo, dizer que, baseado na família, é uma nova página que a gente escreve nos jogos, aqueles jogos que foram realizados no ano de 2021, que os jogadores, e nós, os trabalhadores, pensem em escrever uma nova história, ser o autor da sua história e ficar marcado e ter um cantinho assim como eu. E que a família benfiquista faça como vem fazendo, acompanhar os nossos ídolos até o final, apoiando, lutando, porque lá na frente é o que nos orgulha quando troca o ano assim, tá bom? Muito obrigado. Sérgio, vimos Luizão pedindo este apoio aos adeptos. Era importante ouvir, por exemplo, também Rui Costa? Acho que mais do que ouvir era importante saber qual é a mensagem que o Rui Costa tem para passar. Eu acredito que isso vai acontecer. Não tenho informação sobre isso, mas acho que, até porque há aqui um ciclo novo que se começa no Benfica, com o Veríssimo, eu acredito que esteja certamente prevista... há muitas perguntas na cabeça dos benfiquistas nesta sim. fase. Eu não sei se vai haver alguma entrevista do Rui Costa, não tenho uma indicação que haja, mas acredito que seja normal que isso aconteça, porque há um tal ciclo novo. Acho que é importante que os benfiquistas saibam qual é o plano até a final da época, pelo menos. Ok, já houve um comunicado a dizer que Nelson Veríssimo ficava, mas Nelson Veríssimo ficava e o plano é, de facto, aproveitar estes meses para conseguir consolidar alguns miúdos na primeira equipa, porque, de facto, como o Jorge estava a dizer, lançar um jogador não é pô-lo a jogar no jogo da Taça Liga e está feito. Quer dizer, fica no currículo. O Jorge lançou o Tomás Araújo. Mas lançar o Tomás Araújo não é colocá-lo contra o Sporting da Covilhã e deixá-lo na equipa ver o resto do tempo. Isso não é lançar nada, não é? Portanto, acho que é preciso que estes 6 meses também sirvam para isso. Mais do que, creio eu, tentar ganhar alguma coisa esta época. E o Jorge diz que é possível, e claro que é possível, embora recuperar 7 pontos a 2 adversários parece-me uma missão quase hercúlea. E olhando também para aquilo que fizeram Porto e Sporting até agora, na primeira volta. Num campeonato onde perdem pontos. Não é? Exatamente, um campeonato onde os grandes tendencialmente vão perder cada vez menos pontos, portanto parece-me muito difícil. Mas acho que mais do que isso, acho que aquilo que se pede a Nelson Veríssimo é que lance as bases para uma próxima época muito diferente do que foi esta. E isso começa por aproveitar ao máximo os jogadores que têm à sua disposição e potenciá-los. E que o treinador que venha a seguir, seja Nelson Veríssimo ou outro qualquer, que tenha uma base de recrutamento que, dentro do clube, que não precise de ir buscar mais 100 milhões de euros de reforços lá fora. Fernando, este vídeo foi publicado nas redes sociais, o que significa que muitos tiveram a oportunidade de comentar e vários benfiquistas pediram a Luizão que colocasse ordem no balneário. Depois daquilo que aconteceu com Jorge Jesus, ficou aquela ideia de que o balneário não está unido, que o balneário tem fações, que o balneário, até pelas próprias palavras de Jorge Jesus, que os jogadores mandam no Benfica. Achas que é importante que não só Luizão, mas a estrutura passe essa imagem de que está a meter ordem no balneário? Antes de mais, deixa-me só aqui responder ao Sérgio e ao Amaral. Mas era um excelente jogador. Tiras quem? Otamendi, titular da seleção da Argentina, e Vertonghen, titular da seleção da Bélgica. Somente. Somente. Se não houver jogos para dar descanso a esses rapazes, se não houver jogos para não haver descanso, não, até tirar o Otamendi. Jogavam 3 e o terceiro era o André Almeida. E depois tens Lucas Veríssimo. O terceiro era o André Almeida. É como dizem na altura. Olha, era o André Almeida. Vamos lá, é como na altura. O Bernardo não jogava, o Cancelo não jogava. Olha para aquela equipa e onde é que punhas o Cancelo? É tudo muito bom. Não jogava o Tomás Araújo, jogava o André Almeida. E isso é outro assunto. Isso é outro assunto. Como vês, isso é outro havia espaço para meter o Tomás Araújo. Isso é outro assunto. Não venham com isso. Vai jogar aonde? Agora a jogar com 2 vai jogar o Tomás Araújo e vai tirar o Otamendi ou não sei quem. Jogar com 3 havia espaço, como viste. Lançar é abdicar de um jogador. E já agora, se... Tem razão. Eu tirava. O Amaral, se fosse treinador, tirava o Otamendi e punha outra. Dizer apenas que isto também é um Ninguém está a falar do Otamendi. Está, por exemplo, o Vertonghen. Podias ter interrompido na altura, não precisam que eu vos chame. Não precisam que eu vos chame. Podem sempre intervir quando entenderem. Quando entenderem. A pergunta é se é preciso mostrar a estrutura do Benfica, o Luizão incluídos, de que estão a colocar ordem no balneário. Se é um ponto sensível nesta altura.
pelos vistos na altura, era um ponto gravíssimo no Benfica. Tudo indica, ou tudo se fala, ou que dizem, Jorge Jesus saiu por causa do que se passou com os jogadores que meteram na rua. Portanto, é normal haver agora... E o Luizão, quando o Luizão fala de apoio, os adeptos têm que apoiar a equipa. Se há adeptos que têm apoiado esta equipa, mesmo com maus resultados, é os adeptos do Benfica. Não, uns tempos atrás o Diamantino disse isso. Disse que nunca tinha visto uma coisa destas na vida dele. Foi ver um jogo, o Benfica Portimonense, e o estádio todo a bater palmas e o Benfica perdeu. Portanto, o Luizão, nesse aspecto, não tem razão. Uma coisa é pôr ordem na casa. Claro que é. Agora eu quero ver que ordem é que vai ser na casa. Se os mesmos que fizeram a cama ao Jorge Jesus, como já fizeram a outros, vão continuar lá a espalhar magia para os próximos e futuros treinadores do Benfica. Eu quero ver se isso vai acontecer. Isso só muda quando se tira as ervas daninhas, quando se mata as ervas daninhas. Eu não estou a dizer que eles são as ervas daninhas. Estou a dizer o que se fala e o que se falou. Eu não estou a dizer, não sou eu que estou a dizer. O que se falou. Há pessoas muito mais bem, como é que é de explicar, informadas, que têm os ratos lá dentro. Depois não dizem aqui, mas mandam outros dizer. E depois temos os papagaios. Estás a compreender? Há uns que sabem. Têm informações privilegiadas, mas como não têm coragem de dizer, empurram para outros. Depois vêm outros dizer. Portanto, eu estou curioso é ver se as ervas daninhas que estão lá, que já estavam há muito tempo, vão continuar no Benfica. Mas estão ou não estão? Estão lá ou não estão? Estão lá ou não estão? As ervas daninhas? Estão ou não estão? O que é que eu já te disse? Já meteram os Jorge Jesus na rua, já meteram o Rui Vitória, já meteram... Nomes. Os nomes até não se falou, André Almeida, Pizzi, Rafa, até o Grimaldo veio falar agora. Já tenciona renovar, se fosse Jorge Jesus. E vou aproveitar a tua deixa, Fernando. Fernando. E podemos continuar a conversa introduzindo também o que disse o Fernando, porque com a saída de Jorge Jesus do Benfica, Grimaldo está disposto a renovar. De acordo com o jornal Record, o lateral esquerdo estava desgastado devido ao mal-estar no balneário, comandado por Jorge Jesus. Com a saída do técnico, Grimaldo está disposto a negociar com o Benfica. Apesar de ter interessados em Espanha e Inglaterra, o jogador espanhol sente-se confortável a viver em Portugal. Grimaldo chegou ao Benfica em 2016 e tem mais 1 ano e meio de contrato. Na sequência também da nossa conversa anterior, Diamantino, alguns jogadores dão sinais de que, de facto, ficaram felizes com esta mudança no comando técnico. Normalmente é assim em todos os clubes, em todas as equipas. Quando sai um treinador e entra outro, há sempre muitos jogadores que ficam contentes e há outros que ficam tristes. Mas percebemos no caso de Grimaldo que estava de tal forma incomodado com a situação que até ponderava sair só por causa da situação do balneário e do treinador. Pois, possivelmente, também há esses casos, sempre houve esses casos, jogadores que não gostam, que não concordam com as ideias do treinador, da maneira como são tratados, e chegam a pensar muitas vezes, se este treinador continuar, eu não quero ficar. É a coisa mais normal. Quando são muitos é que já é estranho. Se é só um, não é muito relevante. Quando são muitos, aí já começa a ser estranho. O problema já pode não ser dos jogadores. E esta é uma notícia do jornal Record. Sérgio, que mais detalhes tens? Acho que o Diamantino, a última frase do Diamantino diz muito. Se calhar, quando são tantos, ou todos, aliás, porque no dia do tal motim foram todos que disseram que não queriam treinar. Assumiram essa posição, não houve sequer ali uma divisão de uns foram para o treino, outros ficaram. Outros ficaram no balneário sem treinar. Parece que as ervas daninhas... Foram todos mesmo? Todos mesmo nem quiseram treinar? Nenhum treinou, pelo menos. Temos que esperar o Aníbal Pinto é capaz de saber qual foi o jogador que quis treinar. Se calhar há outros que quiseram treinar. Nenhum treinou, pelo menos. Estou muito curioso para ver as novidades. Nenhum foi para o relevado. Logo à noite sabemos isso. Nenhum foi treinar. Nos dias seguintes, apenas um deixou uma mensagem pública de despedimento e agradecimento a Jorge Jesus, que foi João Mário. Portanto, eu acho que há um sinal de... Ou seja, não estamos a falar de um balneário dividido. Sim, é isso que eu ia dizer. Há um sinal de alguma união, pelo menos neste descontentamento em relação ao treinador. O que é, convenhamos, normal. Os resultados estavam a ser maus, não ajudam. Há um desgaste que se arrastava há muito tempo. Essas notícias não são de hoje. Há sinais de fora das bancadas de falta de paciência já com o treinador, como vimos no jogo com o Sporting, vimos no jogo com o Dinamo Kiev. Portanto, isto era uma questão de tempo. Era uma questão de tempo. Era um acidente à espera de acontecer, no fundo. Isto ia acontecer, não sabíamos se era antes do jogo com o Porto, depois do jogo com o Porto. Aconteceu naquele momento e com um gatilho que foi a situação de Pizzi. Mas se não fosse a situação de Pizzi, seria outra qualquer. Eu acho que
que a relação entre o treinador e os jogadores, aliás, a equipa técnica, melhor dizer, e os jogadores, estava tão desfeita e rompida que não fazia sentido Jorge Jesus continuar no Benfica. Jorge Jesus e a sua equipa técnica continuar no Benfica mais tempo. Há pouco falavas de tirar as ervas daninhas, retirar as ervas daninhas, mas se considerarmos que havia até uma união no plantel nesta opinião, Fernando, achas que pode ficar tudo resolvido com a saída de Jorge Jesus? Olha, quando fala ervas daninhas, vamos lá ver. Eu não conheço as pessoas de lado nenhum. É que isto já aconteceu e na altura falou-se com Bruno Lage também. E curiosamente, ou não, pelo menos 3 dos visados agora estavam lá com Bruno Lage também. E com o Rui Vitória também estavam lá. É curioso. Mas estavam com o Jorge Jesus também antes, curiosamente. Não sei. Mas o que é estranho, repara, Rafa não estava, por acaso. O Rafa não sei. Não, o Rafa veio só em 2015. O Rafa entrou quando o Jorge Jesus Salvo foi para o Sporting. O que eu acho, o que é curioso nestas situações é que, vamos lá ver, entendo a situação do Pizzi, não entendo fazer a cama ao treinador. Se é que ele fez, atenção. Que acho que isso é inaceitável, volto a dizer. A mim, já me fizeram tanta coisa no futebol, já fiz tanta coisa, eu era incapaz de fazer uma coisa dessas. Incapaz. Entendo a situação dele não jogar. O que eu não entendo é o desgaste. É normal haver desgaste entre treinador e jogadores, isso acontece, com os jogadores mais. Agora, o que eu não entendo é, por exemplo, falam de André Almeida. Salvo erro, foi o Jorge Jesus que lançou, ou que foi buscar André Almeida ao Belenenses e pôs-o a jogar no Benfica. André Almeida lesionou-se, passado 15 dias de lesão, André Almeida mais 10. Rafa, titular, sempre. Grimaldo, sempre titular. Isso é que eu não entendo. Vou para aí, para o desgaste. Agora, quando se fala das ervas daninhas, quando eu falei, é porque já há um histórico atrás que os mesmos jogadores foram visados. Não é? E curiosamente agora, quando se vê aquele motim, qual foi os nomes que vieram à balha? André Almeida, Pizzi e Rafa. E agora veio o Grimaldo, que não fez parte do motim, mas esta declaração dele já pensa renovar como Jorge Jesus saiu. Portanto, a priori é um dos cabecilhas... Não há uma declaração, uma informação do jornal. Os cabecilhas faz lembrar o Tininho, não era? Tininho lá em Saltilho, eram os cabecilhas, que houve alguns que nem eram cabecilhas e estavam lá metidos. Mas é verdade. Portanto, está aqui, só falta ver nos jornais como na altura, a fotografia deles com uma cruz. Vamos saber a verdade sobre o Saltilho, finalmente. Vamos saber as verdades. Vamos saber a verdade sobre o Saltilho ou Diamantina, não? É só por isso que quando eu falo nessa Vamos saber a verdade toda sobre o Saltilho ou Diamantina, não? Quando digo ervas daninhas, já está mais que esclarecida. Já está mais que esclarecida e o futebol português pode bem agradecer àquilo que aconteceu em Saltilho. Mas agora isso é estranho do Grimaldo, é um bocado estranho isto. O Grimaldo anda para aí há 7 anos, não sei há quantos anos está no Benfica, há 7 anos, para sair todas as vezes. Quer dizer, para o Nápoles, Jorge. Com um treinador calminho, como o Rui Vitória era calmo, o Bruno Lage era um amigo. Quer dizer, eu agora com o Jesus já anda para sair a todos os anos. Agora é que vai sair, é que quer renovar. Quer dizer, porque é que não sai agora? Agora pode sair, pode continuar a sair. Não, aos anos que anda para sair. Parecia o Luizão, todos os anos também queria sair, não é? E agora, até pareceu o Chelsea, lembras-te, batem no peito. André, isto é tudo muito subjetivo. Nós estamos a falar de não sabemos o que vai lá dentro, não é? Em cada casa de cada um é que a gente sabe o que é que se passa, não é? A gente pode fazer... O Fernando com estas ervas daninhas parece-me como o outro. Vocês sabem do que é que eu estou a falar, não é? Vocês sabem, não é? Vocês sabem, mas nunca se diz. Porque eles é que têm que vir assumir. Mas também em todo o lado. E alguém tem que vir assumir, dizer realmente o que é que se passa. Não é? Realmente o que é que se passa. Porque com um treinador calminho, como era o Rui Vitória, que fechava-se os ciclos, arruinaram com o rapaz. Com o Bruno Lage, que era uma pessoa 5 estrelas, com um perfil espetacular, arrumaram com o rapaz, tiveram 10 jogos, e inclusive o André Almeida disse... nós jogamos aquilo que nos dizem, a gente faz só o que nos dizem, mas nada. Arrumaram com o rapaz. Agora, com o Jorge Jesus, que é um treinador de corpo inteiro, não é? Que é exigente ao máximo, mas também já ajudou muita gente a ganhar muito dinheiro a ir para lá para fora, não é? Também já enterrou outros, como é lógico, como todos, não é? Agora já ninguém quer, já ninguém gosta. Isto, bons ventos, os ventos é conforme os ventos. E por isso é que alguém tem que pôr um corta-vento e mandarem fora quem não presta. Muito bem, vamos avançar dizendo que o Benfica diz que não está interessado em Pablo Sarabia, uma reação
que acontece depois da imprensa espanhola ter dito que Rui Costa já iniciou negociações com o Paris Saint-Germain. Essa notícia feriu o interesse do Benfica em contratar Sarabia na próxima época, até porque, recorda essa fonte, o Benfica foi o primeiro a tentar o empréstimo do jogador de 29 anos no verão passado, mas o Sporting acabou por levar a melhor. O PSG quis contratar Nuno Mendes, acabou por incluir Sarabia no negócio. Recordo que o Sporting não tem opção de compra no contrato de empréstimo do espanhol. O próprio Ruben Amorim já assumiu que o elevado salário de Sarabia impede o Sporting de tentar a contratação a título definitivo, mesmo que isso possa significar, Fernando, que o Benfica possa chegar a Sarabia e apresentar uma proposta atrativa? O Sporting não tem mesmo hipótese, não deve procurar hipóteses? Mas ele não é jogador do Sporting, portanto está emprestado. E o Sporting não tem capacidade para pagar salvo 3,5, não é? 3,5 milhões neto, né? Que vai dar 7 milhões. Portanto, como ele não é jogador, digo mesmo, excelente jogador. O Sporting nem nenhum clube em Portugal. Excelente jogador, acho que vai melhorar, tem acrescentado alguma qualidade, alguma não, muita qualidade ao Sporting. O Benfica tem capacidade para isso, o Benfica, pelo visto, tem, gasta aos milhões. Desejo-lhe tudo do pior. Desejo-lhe o mesmo com o João Mário. Queria que ele ficasse no Sporting, gosto muito dele, gosto muito do rapaz, em termos esportivos, que perca tudo. Só, mais nada. Diamantino, e ontem gerou-se aqui uma conversa também interessante sobre se Sarabia tinha lugar de caras no Benfica. A opinião dominante no programa de ontem era que não. Concordas? Não ouvi o programa de ontem, não vi. Mas não concordo. Que não tinha lugar? Que não tinha lugar de caras no 11 do Benfica. Acho que tinha. Acho que é um excelente jogador. Demorou alguns jogos, poucos, ao contrário de outros que demoram um ano e meio, até se adaptarem. Sarabia teve 3, 4 jogos que não correspondeu àquilo que se esperava dele, mas depois tem demonstrado toda a importância que tem, toda a qualidade que tem. E sem ser um jogador do outro mundo, é um excelente jogador. Acho que a qualidade de Sarabia cabe em qualquer dos 3 grandes em Portugal. Jorge, concordas? Caberia também no Futebol Clube do Porto? Eu acho que a instabilidade em termos de bons jogadores, tem o Sport, tem o Benfica, tem o Porto, e o Benfica tem muito bons jogadores na frente, como é evidente. Agora, a produtividade deles, eu acho que é muito mais constante em termos do Sarabia do que propriamente nos jogadores do Benfica. Por isso é que eu acho que, se calhar, o que nós queremos nas nossas equipas são jogadores que tenham, digamos, a gente sabe que conta sempre. Nós sabemos que contamos com aquilo sempre, não é? E o Sarabia tem mostrado isso, uma regularidade muito grande exibicional. Não é? Não tem picos de altos e baixos tão grandes quanto, por exemplo, Darwin tem, Yaramchuk tem, Rafa tem, quase todos os jogadores da frente de ataque do Benfica têm. São jogadores que nunca se sabe o que é que vão sair dali, não é? Tanto podem fazer 3 golos aqui como de um momento para o outro desaparecem no jogo. Sarabia mantém, em termos de equipa, uma produtividade muito grande. Eu acho que neste momento era capaz de ter. Agora, nos bons momentos de, por exemplo, Darwin num bom momento com Sarabia, se calhar concordo. Uma frente de ataque mais móvel, mas não há dúvida, estamos a falar de um belíssimo, de um jogador de uma seleção de Espanha que encaixa em qualquer equipa, como é evidente. É realista, Sérgio, pensar se Sarabia para o próximo ano pode jogar em Portugal, seja no Benfica, no Sporting ou... Já vi Porto, tudo, no caso, mas não é? acho que terão alguma condição financeira para pelo menos tentar. Acho que com o salário que estamos a falar, acho que é um valor irreal. Há outro fator que acho que vai complicar esse desejo, quer do Sporting ou eventual desejo dos rivais, que é a própria valorização que o Sarabia tem tido. Tem jogado sempre no Sporting, tem jogado Liga dos Campeões. E essa valorização na Liga Portuguesa aos olhos de outros países como Espanha ou Inglaterra ou Itália ou Alemanha não é muito, não diz muito. Quando um jogador se exibe a um bom nível na Liga dos Campeões, como sabe, também tem feito, faz toda a diferença. E acho que é um jogador que, jogador de seleção espanhola, tem pelo menos as portas dos grandes clubes espanhóis abertas para ele. Não me surpreendia se um grande clube espanhol, e quando digo um grande, falo dos grandes mesmo, do Barcelona ou do Real Madrid, possa pensar em Sarabia. É um belíssimo jogador, acho que é. Não consigo perceber como é que alguém acha que não jogava no Benfica. Acho que jogava de caras no Benfica e no Porto. Acho que é um dos bons jogadores da Liga Portuguesa, um dos craques da Liga Portuguesa. E destes jogadores até é uma pena que não haja capacidade para reter em Portugal, mas acho que
estes valores são perfeitamente suicidas para as finanças dos clubes portugueses. Vamos falar também de Jorge Jesus, isto porque um conhecido jornalista brasileiro diz que Jorge Jesus está com medo de assumir o comando técnico do Atlético Mineiro. Foi essa a palavra utilizada por Milton Neves, que garante que o ex-treinador do Benfica vai esperar pela primeira crise de resultados de Paulo Sousa no Flamengo. É por isso, diz este jornalista, que Jorge Jesus não se quer comprometer com o Atlético Mineiro, que é campeão brasileiro em título. A CMTV sabe que, além do Atlético Mineiro, também o Corinthians está interessado. O Benfica também é parte interessada nesta situação, até porque a SAD, liderada por Rui Costa, tem de pagar quase 5 milhões de euros a Jorge Jesus e à equipa técnica se estes não encontrarem trabalho até ao fim desta época. Jorge, diz este jornalista que Jorge Jesus prefere esperar por uma crise de resultados de Paulo Sousa, e se essa crise de resultados não acontecer? Pois é. Não, mas há aqui um denominador comum que tem a ver com as características das equipas que Jorge Jesus tem procurado. Quase todas elas são equipas que necessitam de mudança. Quando foi para o Benfica era para tentar a hegemonia, ganhar, arrasar. Quando foi para o Flamengo não ganhava nada há muito tempo, era para mudar. Quando foi para o Hilal era para voltar a ser campeão. A maior parte das equipas tem sido onde Jesus chega, não é? E transforma, digamos, transforma as coisas e põe as coisas à sua maneira. O Atlético Mineiro é uma equipa que é campeão, é campeã. Não é? Portanto, já tem a sua dinâmica, já tem a sua maneira de jogar, tem uma equipa muito valiosa em termos da qualidade dos jogadores, só os dois da frente diz tudo, e depois se formos andar um bocadinho para trás também encontramos com jogadores com muita qualidade. Quer dizer, não há tanta coisa de pôr um cunho de Jorge Jesus, porque já lá é uma equipa que já ganhou muita coisa e ganhou de uma forma muito coerente. Agora, é um facto que isto pode pesar na decisão. Esta situação de espera é um pau de, como diz o outro, é um pau de dois legumes, não é? Porque isso pode não acontecer, e se demorar muito a acontecer, não é? Vamos ver qual é a reação dos adeptos do Flamengo a uma nega, entre comas, a um NIM, que foi dado ao Marcos Braz, quando lhe perguntaram queres vir ou não, e ele disse que não é como eu quero, nem como o Flamengo quer. E isso pôs muito. Há muita situação contrária hoje no Flamengo em relação ao Jorge Jesus, por não ter dito logo sim. Os adeptos flamenguistas estavam à espera que ele dissesse não, eu vou embora, eu quero ir para o Flamengo. E como isso não aconteceu, hoje, se calhar, já não se vê para o Jorge Jesus. Tem que haver realmente uma derrocada muito grande de Paulo Sousa, para realmente o coração dos adeptos do Flamengo, se calhar, abrir-se de uma forma como estavam até agora com o Jorge Jesus. Ainda não há muito tempo, Sérgio, numa conferência ainda como treinador do Benfica, Jorge Jesus disse que está numa fase da sua carreira, da sua vida, onde pode escolher a equipa que quer treinar. A questão é, dentro das escolhas, há alguma neste momento que se perspective como muito atrativa para um treinador com o perfil de Jorge Jesus? Acho que pode escolher dentro das propostas que tiver, mas isso aplica-se a qualquer treinador, não é? Obviamente, se Jorge Jesus pudesse escolhia se calhar um Barcelona, um super clube europeu. E esses superclubes europeus são ou não hipótese nesta fase? Acho que não é nesta fase, e se pudermos pensar nisso depois do sucesso retomando no Flamengo e até do desempenho no Mundial de Clubes, em que se bateu muito bem contra o Liverpool, só perdeu no prolongamento, creio eu, portanto conseguiu equilibrar esse jogo contra uma das melhores equipas da atualidade, fez uma campanha do Flamengo extraordinária. Se nessa altura podíamos pensar em Jorge Jesus para um clube, não sei se do topo, mas um bom clube na Europa, acho que aquilo que aconteceu no Benfica neste ano e meio acaba por deitar por terra as hipóteses imediatas no futuro próximo disso acontecer. Acho que o Jorge Jesus continua com um cartel gigante no Brasil. O Flamengo, os adeptos queriam muito o Jorge Jesus, é verdade. Eu tenho dúvidas se de facto os dirigentes do Flamengo quisessem sim tanto o Jorge Jesus. Acho que este número todo sempre pareceu uma... Porque há pouco o Jorge dizia que o Jorge Jesus disse nem ao Flamengo, mas os dirigentes do Flamengo também nunca disseram nós queremos que tu vás, ponto final, é só tu. E foi uma coisa que andaram assim, parece num jogo do empurra, e quando falaram antes com o Paulo Sousa, é uma história que eu acho que não foi toda bem contada. Também falta aí muitas peças, não é? Ainda falta. Falta. Esta parte dos dois dirigentes do Flamengo que vieram.
esta vontade de falar sempre a imprensa portuguesa, dizer que Jorge Jesus era o maior e que Jorge Jesus era a nossa opção. Não discorda a ti. Sempre achei muito estranha toda. Depois perder o jogo na taça, sim, e passar dois dias. Paulo Sousa logo. Paulo Sousa. Sim. Mas isto para dizer o quê? Acho que no Brasil, Jorge Jesus, os grandes clubes do Brasil, os têm neste momento capacidade financeira e dinheiro e história para possam convencer Jorge Jesus. Todos eles olham para Jorge Jesus como uma grande opção. Seja o Flamengo, que agora tem Paulo Sousa, obviamente, o Palmeiras está com o Abel, contente com o Abel, obviamente não vai trocar, mas o Atlético Mineiro procura o treinador. Corinthians, que vai fazer um investimento muito forte, um grande clube, pode ser uma hipótese também. Agora vai depender do que é que Jorge Jesus queira também. Acho que, na perspectiva, Jorge Jesus pode fazer bem descansar há umas semanas, há um mês, 2 meses, 3 meses, não sei. Acho que pode fazer bem até pôr definitivamente um ponto final e uma pedra sobre o assunto que foi o Benfica e partir de cabeça mais limpa e mais arejada e até com algumas aprendizagens do que aconteceu aqui no Benfica, para o próximo projeto. E eu acho que Jorge Jesus vai querer mostrar que é um treinador que continua a ser de top. Muito rapidamente, Fernando, dizia o Sérgio que depois de sair do Flamengo havia essa hipótese de grandes clubes de topo europeu. Neste momento, depois de 1 ano e meio do Benfica, que já não acontece, foi um erro para Jorge Jesus em termos de carreira voltar ao Benfica? Grande temporada fez Jorge Jesus no Brasil, tenho muitas dúvidas. Se tivesse aparecido algum clube de topo para Jorge Jesus depois do que ele fez ali. Depois desta situação toda que aconteceu no Benfica, continuo a achar que ele não tem muitas hipóteses, sinceramente. E se nós olharmos para os grandes clubes europeus, o Jorge Jesus como grande treinador, acho eu, e ele já disse isso, não aceita treinar qualquer clube. Eu não me acredito que apareça um Getafe, uma coisa assim. Jorge Jesus vai treinar, não me acredito, tenho muitas... Sempre foi uma coisa que acho que Jorge Jesus, o caminho mais fácil para achar um grande clube em Espanha, por exemplo, era entrar pelo meio da tabela em Espanha. Fazer um bom trabalho no Valência qualquer. E depois do que fez e dar o salto aí. A ideia era vai aparecer grandes clubes e é um facto que não apareceu. Não apareceu. Tanto que ele veio parar ao Benfica agora. É esperar ver. Tem grande treinador, com certeza que irá ter bons clubes. E o que ia dizer? E se nós olharmos para a grande maioria dos clubes a nível europeu, os grandes clubes, mas a média de idade dos treinadores. Portanto, é malta nova. Muito bem, Diamantino. São malta nova. Muito rapidamente também, para Jorge Jesus, será Brasil ao Brasil? Eu não acredito muito e aceito aquilo que vai acontecer ao Jesus nos próximos tempos. Aceitava a saída dele já para um grande clube brasileiro, mas também sendo um dos grandes treinadores mundiais, não tenho dúvidas nenhumas que aquilo que se fala, por exemplo, da saída de Pochettino do Paris Saint-Germain ou o Manchester United que está à procura de treinador, não me admiro nada que Jesus possa esperar por alguma situação que possa acontecer nesses clubes. Muito bem, vamos ouvir também, ou pelo menos dar conta de palavras de Pinto da Costa, que deseja que o Benfica vá longe na Liga dos Campeões. O presidente do Futebol Clube do Porto afirma que o sucesso do rival nas competições europeias é bom para o futebol português. Em entrevista ao Jornal de Notícias e ao jornal O Jogo, Pinto da Costa diz ainda que o Benfica não está fora da luta pelo campeonato. Recorda que o Porto também já recuperou de 7 pontos de desvantagem. Ainda assim, Pinto da Costa reconhece que recuperar pontos a 2 rivais é mais complicado. Estas palavras de Pinto da Costa surgem poucos dias depois do polémico abraço a Rui Costa, que indignou centenas de benfiquistas. E depois do abraço, estas palavras bastante simpáticas, Sérgio Cretinas, não seja normal que o sucesso de uma equipa portuguesa contribua para o sucesso de todas competições europeias diz respeito, mas não é normal ouvirmos presidentes de clubes rivais desejarem sorte uns aos outros. É sinal de uma clara aproximação Benfica-Porto? A aproximação já era muito grande, diria há um ano até. Eu lembro-me que Pinto da Costa no Porto Benfica da época passada, que foi em janeiro também, curiosamente, esteve no camarote à espera de toda a comitiva do Benfica, cumprimentou todos um a um. O presidente Luís Filipe Vieira também, na altura longe das câmaras, foi antes do jogo acontecer, mas houve ali um cumprimentos calorosos a toda a gente. Mas agora o abraço foi bastante público, não é? O abraço agora no camarote. E estas declarações são declarações em viva voz de Pinto da Costa. Há pelo menos o reconhecimento dessa relação próxima? Eu acho que há aqui duas coisas. Dificilmente Pinto da Costa diria uma coisa destas se estivesse com os mesmos pontos do Benfica no topo da classificação.
por exemplo, disse isto do Benfica, creio que não disse o mesmo do Sporting, pois não. O Sporting também vai jogar a Liga dos Campeões. A questão, penso, também era direcionada para o Benfica. Pronto, mas disse, quero muito que os dois clubes portugueses tenham muito sucesso na Liga dos Campeões. Falou sobretudo do Benfica. E muita gente do Benfica vê aquele abraço de Pinto da Costa. Que há ali um momento em que se percebe que o Rui Costa está sentado no lugar dele e é Pinto da Costa que vai ter com o Rui Costa, dar-lhe aquele abraço. Muita gente do Benfica viu aquilo como, de alguma forma, e perdoou-se a expressão, que eu acho que isto devia ser normal, mas como uma armadilha quase, de querer deixar Rui Costa em maus lençóis com esta suposta amizade com o Pinto da Costa. Eu não vejo assim, acho que qualquer pessoa civilizada e urbana, num contexto daqueles, não rejeitaria um cumprimento, não rejeitaria se calhar o abraço de alguém que chega ali assim. Acho que o Rui Costa fez bem, sinceramente. Eu teria feito a mesma coisa, por muito sejam as diferenças e as rivalidades e tudo aquilo que se diga de um adversário. Acho que, quer dizer, se o Rui Costa não se recusasse a cumprimentar a Pinto da Costa, o que é que estaríamos a dizer agora do Rui Costa? Portanto, e estas palavras acho que são no seguimento de alguém que sabe que está na moto de cima. Acho que Pinto da Costa, se estivesse a disputar o campeonato de taco-a-taco com o Benfica, não seria tão condescendente e tão simpático com o Benfica. A palavra acho que é condescendência, claramente. Mais do que amizade, condescendência, Jorge? É capaz. E também agora há outro aspecto. É se eventualmente Pinto da Costa se sentasse e não ligasse rigorosamente a Rui Costa, o que é que diriam? Epá, nem ligou ao homem, não é? Portanto, estaríamos a criticá-lo por ter cão e por não ter cão. Não, mas é claro que isto é um facto. Houve uma aproximação em relação ao Benfica, também ano passado, com uma grande instituição, também por todos aqueles aspectos que todos nós sabemos, a necessidade de volta do público aos estádios, tudo isso, tinha que haver uma união muito maior nesse aspecto. Isso também aproxima. Eu penso que é uma prova para, independentemente das rivalidades que existam cá fora e de cada um lutar pelo seu clube, ninguém precisa de andar à estalada ou com agressividades ou a chamar bandidos, seja a quem for, às pessoas de uma forma tão aberta. Portanto, acho que será um primeiro passo para que esta digamos, calma aconteça e desejar, e eu também desejo que o Benfica, que o Sporting tenha sucessos na Liga dos Campeões. Agora, o Presidente tem todo o direito de não desejar ao Sporting, digo com um Presidente que lhe chamou bandido, tem todo o direito disso. Fernando, temos esta aproximação, Benfica-Porto, naquilo que pode significar para o Sporting? Vamos lá ver. Eu já disse isto aqui 2 ou 3 vezes. Quando foi eles inventaram aquela aliança Benfica-Sporting, era para prejudicar o Futebol Clube do Porto. Quando foi Sporting com o Porto, né? Aquela lá com o Saraiva e não sei do quê, era para prejudicar o Benfica. Agora está esta aliança. Já passam um fim de semana juntos, como já passou o Luís Filipe Vieira. Jorge Nuno Pinto da Costa já entra com uma facilidade tremenda no Estádio da Luz, já faz umas filmagens, já faz tudo, agora já há abraços e beijinhos. A aliança é para bem do futebol português. Nas alturas era para prejudicar o Benfica, era para prejudicar o Porto, não é? Agora a aliança é para bem do futebol português. Isto é normal. Aí concordo com o que o Amaral diz. Não? Esta guerrazita que há com o Varandas e com Pinto da Costa, isto é perfeitamente normal. Ele desejar toda a sorte ao Benfica. Agora acho que é fantástico esta aliança para bem do futebol português. Até me dá vontade de chorar estar a ouvir isto, a sério. As lágrimas estão quase a cair para a cara abaixo. Depois de Pinto da Costa, ouvimos também Frederico Varandas, recusa pensar já nas próximas eleições do Sporting e revela que está apenas concentrado no próximo jogo, agendado para sexta-feira, frente ao Santa Clara. O Sporting está nas 4 frentes. Somos o único grande que chegamos aqui e estamos neste ponto. E vamos continuar exatamente, como disse, manter a mesma forma de estar, com muito trabalho e humildade. E é o que nos fez chegar aqui. No ano de eleições, marcadas para março, confiante na reeleição do Presidente. Interessa é sexta-feira. Focou várias vezes Diamantino Frederico Varandas de que o Sporting é o único a estar ainda em todas as provas. Foi mais uma forma, e sabemos que Frederico Varandas tem sempre visado aqui e ali os rivais quando tem discurso público. Olha, julgo que ninguém o pode desmentir. A verdade é essa. Está nas 4 provas. Mas estas opiniões sobre os presidentes, há quem diga... Pá, estas coisas são sempre assim, quer dizer...
dizem que não presta, que é um presidente que não presta, que não é bom para o clube, depois já se diz que é muito bom. É conforme os ventos, como dizia o Amaral há pouco. A verdade é que o Sporting tem estado a fazer um grande trabalho, a verdade é que ninguém esperava que isto acontecesse e a verdade é que o Sporting é o único que realmente está nas 4 provas, com todo o mérito. Já elogiámos e de que maneira justa aquilo que a equipa do Sporting vem fazendo e aquilo que espero que todos não, aqueles que têm boa fé desejem, é que o Sporting ultrapasse, que é muito difícil, ou quase, lá estou eu, com quase impossível, não direi que é impossível, é quase impossível, o Manchester City era aquilo que todos nós gostaríamos. É difícil, mas nunca se sabe, pode ser que haja 2 noitezinhas de sorte. E, portanto, o Varandas tem toda a razão. O certo é que o ruído que se passava no Sporting, ou que se passou no Sporting durante muito tempo, por opções e decisões dos presidentes más também, o Sporting tem vindo a estabilizar. É aquilo que hoje se pede e aquilo que eu há pouco falei em relação ao Benfica neste momento. O Benfica tomou opções que na opinião de muita gente, não as deveria ter tomado. Tomou-as, acabou, está passado, não correu bem. Agora, tem que estabilizar e tem que tomar outro tipo de opções. E é isso que toda a gente espera do Rui Costa também, que tome boas opções para que o Benfica retome o verdadeiro caminho da sua história, da sua grandeza. Quanto a Ruben Amorim, protagonizou um momento caricato quando recebeu o prémio do Jornal Record para a figura do ano. O treinador chamou Hugo Viana e Frederico Varandas de maluquinhos dos 10 milhões. O fotógrafo do Jornal Record, Luís Manuel Neves, pediu para captar a imagem de Ruben Amorim ao lado de Frederico Varandas e Hugo Viana. O diretor desportivo afastou-se, alegando que não é protagonista. Ora, Ruben Amorim insistiu e disse que era o que faltava não haver uma foto dos maluquinhos dos 10 milhões. Acrescentou, e passo a citar, onde é que já se viu dar tanto dinheiro por um treinador? Na sequência também do que dizia o Diamantino, Fernando, as críticas que foram feitas a Frederico Varandas também, quando trouxe Ruben Amorim, e agora Ruben Amorim acaba por ele próprio, de forma irónica, é ou não também uma crítica a quem criticou? Não pode ser a mim. Eu se calhar estava ali como fotógrafo. Não estava lá de certeza que eu achei. E eu fui uma das pessoas que disse que estava tudo maluco. Ainda há 10 milhões. Portanto, como eu não sou vira-casacas, se calhar estava eu atrás de tirar a fotografia o Ruben Amorim, que foi o treinador, e os outros que resolveram dar os 10... Os maluquinhos dos 10 milhões. Mas volto a dizer a mesma coisa. Volto a dizer a mesma coisa. Se fosse hoje que acontecesse isso, eu dizia rigorosamente a mesma coisa. Está tudo louco, dá 10 milhões de euros para um treinador. Mas hoje parece-te pouco dinheiro para aquilo que já foi feito? Parece porque ele tem feito. A valorização que ele tem, devolveu títulos ao Sporting, valorização dos jogadores, mas volto a dizer e reafirmo. Se fosse hoje, dizia a mesma coisa. Está tudo maluco em Alvalade para dar 10 milhões de euros para um treinador. Mas ainda bem. Por outro lado, ainda bem que ele veio e conseguiu fazer isto do Sporting. Mas excelente, esta fotografia é excelente. E ele tem toda a razão. E por falar em milhões, achas que o Sporting deve ir ao mercado? Que hoje abre? Eu acho que sim. Acho que o Sporting tem... Precisa de... Eu se houvesse capacidade... Para eu acho que precisava mais... E ele já frisou isso. Não fala muito no ponto de lança. Acho que o Sporting precisava. Visto que está em 4 provas. Isso é outra coisa também. Isto é umas bicadas uns aos outros. Mas também recordo, tive muitos anos, em janeiro não estava em prova nenhuma. Estava lá, estava numa, e as outras estava fora. Mas isto é giro, estas coisas são engraçadas, isto a mim não me incomoda. Eu, para o Sporting, estando nas 4 provas, acho que o Sporting devia de contratar, ou tentar contratar, mais um ponta de lança, que acho que precisa. Paulinho é curto, não é curto, atenção, em termos de capacidade de jogo. É para tantas provas, acho que o Sporting precisa de mais gente ali para ajudar o Paulinho. Não é para afastar o Paulinho, eu adoro o Paulinho. E se calhar mais um central, dos problemas de Neto, o Fedal, só por aí, mais nada. Sérgio, daquilo que sabes, há movimentações nesse sentido? Acho que o grande reforço para o Ruben Amorim, aquilo que ele quer é que não saia ninguém destes jogadores habitualmente titulares. E por muito que eu entenda... Mas que não venham complicar. Que não venha ninguém complicar. Mas é isso. Por muito que eu entenda aquilo que diz o Fernando e olha-se para o plantel, se calhar, ok, não há uma alternativa clara a Paulinho, obriga o Sporting a jogar de forma diferente quando não está. Pode haver ali algumas ausências na defesa por causa das lesões de Fedal, de Neto, mas muitas vezes o melhor é não mexer. Há um equilíbrio no plantel, o Ruben Amorim tem sabido gerir muito bem as ausências e teve no mês de dezembro várias ausências
até por causa de Covid e castigos também, houve muitas ausências e quando não há, vai-se buscar a equipa B. Teve ali uma vantagem também, nesta opinião. Apanhou ali aquele jogo da Taça da Liga, apanhou aquele jogo da Taça de Portugal, com equipas teoricamente mais acessíveis. E Covid foram um de cada vez, nunca foi um surto de 5, 6 jogadores de uma vez. Agora eu concordo. Se não vier, acho que é preferível continuar aquilo que tem sido feito por Ruben Amorim e muito bem, com muito bons resultados, que é, olha-se para dentro, para os 23, para a equipa B do Sporting e o que é que há lá, sim senhor. Se é para jogar 2 jogos, até porque a questão das 4 frentes, na minha opinião, é uma falsa questão à partida. Não acaba já agora, não? Vai fazer 2 jogos de Taça da Liga, na melhores hipóteses. Vai fazer 2 jogos de Liga dos Campeões, na melhores hipóteses. E Taça de Portugal, vamos ver, mas também no máximo serão 4 jogos. 2 a meia-final. E a final. 3 agora, a final 4. Com o Lessa e depois 2. 2 meia-final e mais um a final. 2 que o Porto dá 3. Portanto, estamos a falar de se calhar mais 6, 7 jogos, 10 jogos no máximo dos máximos. Se correr muito bem no Liga dos Campeões. O Porto se ganhar ao Vizela também, o Sporting ganhar ao Leste. Não estamos a falar de uma sobrecarga brutal dos jogos. Acho que o melhor é não mexer, sinceramente. Ou seja, mas pode acontecer estes surtos como está a acontecer noutros clubes e aquilo abana para todo ao lado. É verdade. E pode acontecer uma lesão grave do Paulinho, por exemplo, a 1 de fevereiro, se isso acontecer, e obviamente não desejo nada disso. Mas obviamente eu acho que é sempre importante ter. E se nós olhamos para o Futebol Clube do Porto, olhamos para o Benfica há tanto tempo aí 5 plantas lança, ainda era para vir mais. Não era? Mas acho que o Sporting necessitava de mais uma opção para ali, acho eu. E antes de ouvir também o Jorge e o Diamantino, há um jogador que Ruben Amorim não quer que saia por nada. Falamos de Coates e o Sporting, por isso mesmo, está a pensar renovar contrato até 2025. De acordo com o jornal Record, a SAD Sportinguista quer segurar o capitão de equipa, de Ruben Amorim, sendo que as negociações são para avançar apenas depois das eleições. Para já, o clube de Alvalade vai pedir a dispensa de Coates dos jogos da seleção, marcados para o final deste mês e início do mês de fevereiro. O objetivo é evitar que o capitão do Sporting falhe os jogos frente ao Belenenses para a Liga e a Final Four da Taça da Liga, onde na meia-final o Sporting vai defrontar o Santa Clara no dia 26 deste mês. Jorge, vemos aqui uma política muito clara do Sporting. Tem feito várias renovações com jogadores que até têm vários anos de contrato ainda pela frente, mas com o objetivo de os deixar satisfeitos, com o objetivo, até porque não mexe nas cláusulas de rescisão, é premiar os jogadores para que fiquem satisfeitos e para que talvez fiquem mais blindados a abordagens de outros. Parece-te que é a estratégia ideal para quem quer manter um plantel durante vários anos? Eu acho que é perfeito o que o Ruben tem feito. E penso que aqui há aqui uma... Quando Varandas mexeu nas coisas, aquilo não correu lá muito bem. Vieram os Zezés e aquela gente, o Zezé, o Camarinha e toda essa gente toda ali para a frente. Vieram ali gente que não veio acrescentar rigorosamente nada ao Sporting. E foi o que se viu. Quando o Ruben agarrou e disse realmente o que é que queria, não é? Quando disse e agarrou e disse quem queria, caráter de que contratar só bons jogadores não interessa. Interessa depois também pô-los com uma maneira de estar e de ser adequadas ao perfil que ele tem, que a equipa tem. E, portanto, ele domina o balneário completamente. Não é? Ele domina o balneário. E os jogadores estão todos a 100% com eles. Qualquer um que vier tem que ter estas características. Estar a 100% com ele. Não vem ninguém de certeza para estragar o grupo. Não vão olhar só para a parte técnica, não é? Só daqui para baixo, mas vão olhar também daqui para cima. E isso é muito importante fazer, porque às vezes a tal erva daninha, como sabes, pode estragar tudo o resto. Não acho que isso vá acontecer. Quem vier, e eu acho necessidade que o venha, quem vier vai certamente para reforçar. E depois temos estes jogadores base, quer a gente queira, quer não. Ele manteve o Paulinho, quando foi contestado, manteve e as coisas resultaram. Se às vezes não resultam mais em golos ou menos em golos, resulta em trabalho. Temos ajuda-me. Aquele que ainda não apanhou o quinto amarelo, como é que é o Palhinha, aquele do ano passado, ainda do ano passado. Temos o Coates, temos o Adam, temos aqui uma espinha dorsal muito forte. E agora apareceu como é que se chama? O Ugarte, desculpa, que também com um rendimento. Portanto, é importante renovar com estes jogadores que vão ser importantes para vender, mas também para manter, digamos, ali aquela espinha que lhe dá aquela sustentabilidade dentro e fora do balneário. Diamantini, é curioso que esta estabilidade do Sporting, estes bons resultados, as pessoas atribuem sempre o mérito
quase exclusiva. Ruben Amorim, até lembro-me que, curiosamente, numa entrevista de Mateus Nunes e a forma como Mateus Nunes expressou, atribuíram, muitos de vocês atribuíram ao discurso de Ruben Amorim, que também passa para os jogadores. É um Sporting que começa e quase acaba em Ruben Amorim neste momento, a nível do que são as decisões? Não, por muito valor que nós reconheçamos a Ruben Amorim, os êxitos das equipas, a grande parte dos êxitos das equipas são dos jogadores, da qualidade dos jogadores. E, portanto, agora, há que dar mérito ao Ruben Amorim, é que chegou a uma equipa que ganhava muito pouco, ou que não ganhava nada há muito tempo, não precisou de muitos milhões, nem de muitos jogadores para formar uma boa equipa. E depois, há pouco falava-se na formação, o Ruben Amorim, aquilo que dá aos jogadores não é muitas vezes 5 minutos ou 10 minutos. Foi aquilo que fez com o Mateus Nunes. Agarrou em Mateus Nunes e deu-lhe a titularidade indiscutível. E hoje, quando eu, por exemplo, dizia que o Sporting teria 2 jogadores que eram imprescindíveis, que não poderiam sair para se manter esta estabilidade na equipa, hoje já acrescento mais um, que é Mateus Nunes. Portanto, este é o trabalho de Ruben Amorim. E daí eu achar que não acaba o êxito só no trabalho de Ruben Amorim, tem que ter a qualidade dos jogadores. Vimos este miúdo moçambicano que acabou agora de entrar no último jogo, vamos ver o que é que será o seu futuro na equipa, mas Ruben Amorim meteu este miúdo com 0-0, não meteu este miúdo a ganhar 4-0, nem contra o Penafiel. Jogou contra qual foi o último jogo do Sporting? Com o Portimonense, com o jogo ainda em 0-0, e o jogo estava bastante difícil. Portanto, isso é que são verdadeiras apostas nos jogadores. E o Sporting tem-se dado bem com isto, e Ruben Amorim tem sabido gerir muito bem essa situação. E já vamos voltar a falar de Sporting, para já dizer que Pinto da Costa admite vender Luís Dias este mês. O presidente do Futebol Clube do Porto diz que há propostas irrecusáveis que permitem depois contratar novos jogadores. Acrescenta que Luís Dias dificilmente vai cumprir o contrato até ao fim. Pinto da Costa revela que há muito interesse de grandes clubes europeus. Recordo que Luís Dias tem contrato com o Futebol Clube do Porto até junho de 2024. O colombiano de 24 anos falhou o clássico da semana passada depois de ter testado positivo à Covid-19. O isolamento termina a tempo de ser opção para o jogo de sábado com o Estoril. E com o mercado aberto, Sérgio Peitinas, quem é que antevês que sejam os primeiros nomes a avançar? Pinto da Costa diz que há grandes clubes europeus. Quem é que se perfila neste momento para avançar com uma proposta? Eu creio que passará sempre pela Premier League. São os clubes que têm mais dinheiro e que têm gasto. O Newcastle é um clube que se fala insistentemente. O Liverpool, depois das exibições de Luís Dias nos duelos contra o Futebol do Porto na Liga dos Campeões, ficou de olho em Luís Dias. Eu acredito que possa passar por aí. Depois, claro, para aquilo que o Porto quer nesta altura por Luís Dias e para aquilo que ajuda o Val, que eu acho que ajuda para chegar, para ir bem acima dos 50 a 60 milhões de euros facilmente a transferência. A cláusula é de 80, não é? Sim, acho que pode ir para valores próximos da cláusula. O Porto, pelo menos havia notícias, davam conta que o Porto por 60 estaria... Sim, eu acredito que seja um jogador, mesmo neste contexto ainda de pandemia, de receitas limitadas, acho que é um jogador que pode valer isso, sobretudo se pensarmos que há clubes que são detidos por Estado, como é o caso do Manchester City, agora do Newcastle, do Paris Saint-Germain. Portanto, há clubes que têm receitas infindáveis e conseguem ter dinheiro para isto. Portanto, acho que vai passar por aí. Sobre as declarações de Pinto da Costa, parece-me que diz o óbvio Pinto da Costa, mas é um pouco estranho, na minha opinião, ser Pinto da Costa a dizer isto em voz alta. E estou claramente com a sensação que de alguma forma está a preparar os portistas, se calhar até para os próprios adeptos, se calhar o próprio Sérgio Conceição, para a inevitabilidade de ter que perder o melhor jogador do campeonato neste teste da janela de transferência. Muito bem, temos novidades sobre o jogo do Futebol Clube do Porto frente ao Estoril. Este é o Alerta CM. O Estoril tem 28 casos de Covid-19. Estoril, próximo adversário do Futebol Clube do Porto. Já se perspectiva, então, que o Estoril tenha de ir a jogo com vários elementos da equipa de Sub-23. A notícia é avançada pelo jornal Record. Os mais recentes testes à Covid-19 realizados pelo Estoril resultaram na detecção de mais de 17 casos positivos, que fazem o número de infectados no plantel ascender aos 28 entre os jogadores e equipa técnica. Desta forma, o jornal Record avança que os responsáveis
já terão expressado a sua intenção de pedir o adiamento do encontro com o Futebol Clube do Porto. Sérgio, parece que vai haver abertura por parte do Porto para esse adiamento? Não sei. Isto põe. Eu estava a tentar perceber quantos jogadores estão inscritos pelo Estoril na Liga Portuguesa. 38. 38? E com apenas. Mas 28 é incluindo com a equipa técnica. Sim, eu queria perceber quantos jogadores neste momento estão disponíveis. Acho que são 10 que estão contaminados da equipa principal. Mas isso não interessa muito, porque há aqui uma questão que isto... os clubes mudaram os regulamentos a meio da temporada para introduzir a tal regra dos 13 jogadores disponíveis para um jogo. E o novo regulamento é mal feito. É uma coisa que eu acho inacreditável. É um regulamento que não distingue os jogadores. Diz só que se um clube tiver 13 jogadores disponíveis para ir a jogo, e não interessa se são jogadores do Sub-23 que estejam inscritos na Liga, ou se forem jogadores, basta que estejam inscritos na Liga, sabendo que os clubes têm equipas B e equipas Sub-23, inscrevem 50, 60 jogadores, incluindo muitos miúdos de 18 anos, 17, 19, por aí adiante. E conseguimos fazer, ao fim de vários meses, sem um regulamento de competições adequado, conseguimos fazer uma alteração ao meio da época, e, na minha opinião, é uma alteração mal feita. Porque isto vai colocar diferenças entre clubes, como o Arouca, por exemplo, que não tem equipa Sub-23 nem equipa B, tem 25, 28 jogadores inscritos, não sei quantos é que tem. Portanto, se houver 15 casos no Arouca, não há jogo. Se houver 15 casos no Estoril, que tem equipa de Sub-23, já pode haver jogo. Portanto, não faz sentido nenhum a forma como a regra está estabelecida, porque, por exemplo, isto falou-se muito que a UEFA tem uma regra parecida, mas a UEFA estabelece que são 13 jogadores de lista A, de categoria A. Portanto, a UEFA distingue os jogadores no momento da inscrição, são os jogadores que são os séniores, e os miúdos são para a lista B. Portanto, a UEFA diz que são 13 jogadores de lista A e não os jogadores do plantel em absoluto. Portanto, parece-me que é um problema. Se o Estoril tiver 15 casos de Covid no plantel sénior e tiver que ter um 11 com 6 ou 7 jogadores sub-23 que nunca jogaram na Liga, não é uma situação idêntica à do Belenenses Benfica, que só tinha 9 jogadores, 2 guarda-redes, mas é muito parecida, quer dizer, é uma situação que também coloca em causa a justiça e a verdade deste jogo, como é óbvio. E sendo muito parecida, sabendo aquilo que disse o Futebol Clube do Porto, Jorge, é expectável que o Porto adie este encontro? Eu acredito que adie. Acredito muito sinceramente. Ainda agora deu a prova num jogo de handball em que o Benfica também estava com a equipa com imensos casos. O Benfica pediu adiamento e o Porto aceitou. E eu acho que o Porto deve de aceitar. Se houver essa possibilidade, acho que deve de aceitar esse adiamento do jogo. Acho que não é correto. Eu acho que nessa tal mudança de regulamento, acho que deviam incluir que o jogo só se pode realizar com determinados jogadores com muitos minutos no campeonato. Haver uma influência muito grande. Fazer alguma distinção, de facto, sobre a equipa. Fazer alguma distinção. Ter alguns jogadores não jogar com ir buscar uma equipa de sub-23 e pôr lá a jogar contra a equipa do Futebol Clube do Porto. Eu acho que não tem lógica absolutamente nenhuma. Agora, definiram essa regra, essa lei. Agora é o Estoril que sabe os jogadores que tem. Vamos ver até sábado o que é que se vai passar. Pelo menos que não vão buscar, como foi com o Belenenses, que foram buscar 2 jogadores à última hora para fazer os 9 para poderem entrar em campo. Espero bem que não, que haja alguma seriedade no meio disto tudo. E, portanto, eu acredito e peço que realmente que o Futebol Clube do Porto adie o jogo e que aceite a anulação, porque isto vai pôr em causa, põe muitas coisas em causa. E a gente, apesar de já terem feito, não vamos repetir os erros dos outros. Fernando, o Sporting também se pronunciou contra o jogo no Jamor, entre o Benfica e Bessade. O Sporting agora vê outro adversário a poder jogar de forma à partida e sejamos claros, muito favorável a entrar em campo contra jogadores que não estão habituados a jogar entre si. Alguns jogadores de sub-23 quando vão jogar contra uma equipa sénior. Mas tem excelentes jogadores, os sub-23 do Estoril, grandes jogadores. Estão em primeira Liga É para uma máquina os miúdos a jogar. É uma máquina, é verdade, é uma máquina. Não sei se vais dizer que preferes até que sejam os sub-23 a jogar. Não. Daí eu perguntar como é que, como adversário, e neste momento o Sporting está na corrida direta com o Futebol Clube do Porto. Parece que este campeonato pode de facto ser muito afetado no que é a verdade desportiva diz mais respeito. concordo com aquilo que o Jorge disse. Totalmente diferente da situação do jogo com o Bessade. A Bessade não tinha jogadores, tem 2 a jogar com dois guarda-redes e toda a gente, a verdade desportiva é verdade. Pode ter influência em muita coisa, se calhar já não, infelizmente para o Benfica, mas se calhar ainda pode ter uma influência no campeonato. Portanto, o Futebol Clube do Porto, acho bem que tomasse essa posição e como o Benfica também podia ter, na altura, se houvesse um bocado de seriedade nas coisas e não um aproveitamento, se
calhar o Futebol Clube do Porto irá, acredito, aí concordo com o Amaral, irá tomar a mesma posição. E se acontecer haver jogo com o miúdos, acredito que o Sporting possa ter a mesma postura que teve em relação ao Benfica, apesar de ser situações diferentes, na minha opinião. Diamantino, parece que depois daquilo que o Futebol Clube do Porto disse publicamente, que não tem hipótese sequer de não aceitar esse adiamento? Duas coisas. O Porto tem todo o direito de não aceitar, mediante aquilo que já aconteceu com o Benfica. Não aceitar. Mas não tanto, Diamantino. Se calhar mais pelo novo regulamento, porque agora há um regulamento Há um regulamento para proteger a civilização. Exatamente. Agora já é diferente, não é? Agora já é diferente. Estou a dizer que tinha todo o direito, se tivesse essa possibilidade, tinha todo o direito de não aceitar. Havendo um novo regulamento, vamos ver. Agora, mediante aquilo que o Porto disse, não deveria de aceitar. Mediante o que aconteceu, se aceitar, ninguém pode levar a mal. Muito bem, vamos acompanhar este caso com os mais recentes dados. 28 elementos do Estoril infectados com Covid-19. Pediu adiamento ao Futebol Clube do Porto do jogo da próxima jornada. Dizer também que Darwin Núñez está a ser apontado ao Atlético Madrid. Em Espanha, alguns sites especializados no mercado de transferências garantem que a equipa de João Félix tem já vários alvos identificados para reforçar o plantel. Darwin Núñez é um deles. Tema em destaque a seguir uma breve pausa neste mercado. Para dizer que não há mais casos de Covid-19 no plantel do Sporting. Desta forma, o Ugarte e Tabata são os únicos jogadores isolados. O médio Uruguai ainda assim entra nas contas para o jogo de sexta-feira frente ao Santa Clara nos Açores. O plantel regressou hoje aos treinos, depois da tripla folga concedida por Ruben Amorim. Já conhece os resultados dos últimos testes realizados e está quase a 100% o plantel de Ruben Amorim. Fernando, boas notícias, até porque os últimos testes nas últimas semanas davam sempre conta de baixas, não é? Esperamos que se mantenha, ainda vão fazer, salvo o jogo é domingo, não é? Sábado ou domingo. Sexta-feira. Sexta-feira, portanto ainda devem de fazer quarta-feira, não é? Sim, 48 horas antes. 48, esperamos que continue assim, é bom sinal. E agora também o tempo de isolamento também baixou para 7 dias, não sei se mantém-se também para a mesma situação, mas é sempre excelente não haver caso e o plantel está todo disponível. Bem, avançamos para falar também de Darwin Núñez, que está a ser apontado ao Atlético Madrid. Em Espanha, alguns sites especializados no mercado de transferências garantem que a equipa de João Félix tem já vários alvos identificados para reforçar o plantel. Depois de ter falado do nome de Odisseias, agora é Darwin que está a ser referido como alternativa a Luís Soares. O avançado de 34 anos termina contrato com o clube espanhol este verão. Darwin Núñez está recuperado e vai voltar aos treinos amanhã. Um regresso que pode ser adiado pelo nascimento do filho do jogador de 22 anos. O avançado uruguaio está em grande plano esta época, soma 18 golos em 22 jogos. Diamantino, o que é que te parece deste interesse do Atlético? Parece que, eventualmente, se for possível fazer já o negócio, mesmo que seja para Darwin sair no final da época, que o Benfica deve fazê-lo? Achava que sim, se o Benfica fosse eliminado, o que não se espera ou que não se quer, com o Ajax. Poderia, mas como é depois, também não há hipótese. Acho que já está o mercado fechado nessa altura. De qualquer das maneiras, olhando só à parte técnica, aquilo na minha modesta opinião, olhando aqui a maneira como o Atlético Madrid joga, o modelo de jogo do Atlético Madrid, aquilo que Simeone normalmente pretende dos seus jogadores, parece-me, dos muitos clubes que se tem falado, acho que este era um dos clubes que assentava bem a Darwin Núñez. Jorge, e parece-te que o Atlético pode chegar a valores que de facto sejam muito atrativos e que levem Rui Costa a ponderar? Eu acredito que sim, porque eu li hoje, já não sei se foi na net ou algo assim, que o João Félix era uma hipótese para substituir Mbappé. Portanto, certamente que se isso acontecer, efetivamente é pelos golos que tem feito, deve entrar bom dinheiro e esse bom dinheiro também vai dar para comprar o Darwin. Eu acho que concordo plenamente com aquilo que o Diamantino disse. Acho que era uma equipa para a velocidade dele e para o espaço que ele necessita e na maneira como joga o Simeone. Acho que era uma equipa, se calhar, ideal. Agora, resta saber quem é que sai, não é? Porque, efetivamente, é muito dinheiro, não é? Fernando, muito rapidamente também, parece que, por exemplo, João Félix e Darwin numa mesma equipa funcionaria bem na forma como joga o Atlético? Concordo com o Diamantino. Apesar de às vezes pensar que eu não sou um grande fã, gosto do Darwin Núñez, não acho que seja para
para os Manchester City, acho que é o clube ideal para dar a forma do treinador de pensar, a forma como os jogadores normalmente. E acho que o Soares é um grande goleador, mas não se identifica muito, não tem muito a ver com aquele estilo de jogo. Portanto, acho que o Darwin Núñez, acho que era o clube ideal para ele. E o Benfica fica a perder ou não com esta saída? Ou tem soluções que possam completar esta saída? Se houvesse essa possível venda, outro clube a vir buscar Darwin. Eu acho que neste momento ficava a perder. Acho que o Darwin Núñez tem feito uma excelente época e tem sido muito desequilibrador, e basta ver os golos que ele tem feito. Acho que neste momento ficava a perder. Muito bem, chegamos ao fim do nosso programa. Mais logo, a não perder o Pé em Riste com o Aníbal Pinto. Vamos ver se traz mais novidades sobre o Benfica. Para já fique desse lado. Há Jornal às 7 com o Francisco Pinto.